Tirania de Aço capítulo 720. Tropeçando na árvore do mundo dias se passaram, e a nevasca que prendeu Berengar, Honoria e seu filho pequeno desapareceu. Por causa disso, o trio e os soldados que os protegiam se aproximaram do alvo de sua operação secreta. Imediatamente ao entrar nas fronteiras que cercavam a densa mata, Berengário sentiu a presença do sobrenatural. À primeira vista, esta área arborizada não era nada de especial. Era uma pequena floresta de pinheiros coberta de neve. No entanto, havia algo estranho nisso que fez com que Berengário se sentisse inquieto em suas entranhas. Ele sabia que tinha encontrado o lugar certo. Assim, ele rapidamente expressou suas preocupações aos homens sob seu comando. Mantenha suas cabeças em um giro, meninos. Não sabemos o que há nesta floresta. Os homens não estavam cientes do sobrenatural, e pensaram que o Kaiser estava sendo excessivamente cauteloso. Mesmo assim, checaram suas armas para ver se estavam carregadas. Depois de confirmar que era esse o caso, eles montaram suas baionetas no cano de seus rifles. Honoria foi especialmente cautelosa, pois estava ciente dos perigos potenciais que ela e sua família encontrariam. Ela ergueu o filho pequeno nas costas e o repreendeu enquanto carregava um projétil na câmara de sua arma de trincheira. Alexandros, você deve se comportar. Fique nas minhas costas em todos os momentos. Faça o que fizer, não saia vagando pela floresta. Alexandros contemplou as ações de sua mãe com uma pitada de admiração em seus olhos. Ele também queria estar armado neste momento, mas infelizmente era jovem demais para ter tal privilégio. Tudo o que ele podia fazer era acenar com a cabeça em concordância. Ele já estava com problemas suficientes para se esconder. A última coisa que ele queria era acrescentar mais ao seu castigo. Berengário sacou sua pistola P-25, que era baseada no Luger, e carregou uma munição em sua câmara antes de marchar para a floresta com uma expressão excitada no rosto. Talvez fosse por causa da dádiva de coragem que recebera de Baduena, mas não sentiu medo ao atacar a floresta potencialmente perigosa. Seus soldados foram rápidos em seguir atrás enquanto corriam para o desconhecido. No momento em que a companhia de soldados de elite entrou na floresta, eles notaram que as árvores pareciam muito mais altas do que deveriam ser. Do ponto de vista de uma pessoa de fora, esses pinheiros tinham 15 a 20 metros de altura e estavam cobertos de neve. No entanto, no momento em que pisaram na floresta, o comprimento de seus troncos parecia estar na casa das centenas, se não milhares, de pés. Era impossível saber com certeza, pois uma névoa espessa encobria a visão dos soldados, tornando difícil ver até mesmo alguns metros à frente deles, muito menos o tamanho das árvores maciças. Além da grande diferença de tamanho das árvores ao redor, não havia um indício de neve à vista, e o clima dentro da floresta densa era bastante ameno. Tanto que os homens estavam se sentindo desconfortáveis em seus grossos trajes de inverno. Quando Berengário contemplou os troncos maciços das árvores, sentiu como se devesse usar um capacete, como seus soldados sabiamente escolheram fazer. Não havia como dizer o dano que uma pinha poderia causar à sua cabeça se caísse sobre ele de tal altura. Ele instantaneamente se virou para ordenar a um homem que lhe desse seu capacete, apenas para descobrir que ele estava verdadeiramente e totalmente sozinho. Essa súbita reviravolta chocou Berengário. Apenas um momento atrás, sua esposa, filho jovem e uma companhia de sua guarda imperial flanquearam seus lados. Agora ele aparecia totalmente sozinho nas brumas. Ele rapidamente chamou os outros, esperando que estivessem apenas escondidos no nevoeiro. Honra! Alexandros! Tem alguém aí? Surpreendentemente, uma voz feminina, ainda que estrangeira, o chamou por entre a névoa. No entanto, seu tom estava longe de ser agradável. Em vez disso, soava mais como um caçador que estava perseguindo sua presa. Eles não podem ouvi-lo. Você está sozinho, aqui apenas comigo para lhe fazer companhia. Berengar reagiu imediatamente a isso, levantando sua pistola para o local da voz hostil. Ele não hesitou em disparar um tiro nas brumas, esperando ferir quem o estava perseguindo. Infelizmente, tudo o que Berengar viu foi um par de olhos dourados brilhantes desaparecendo na névoa, e o som de uma risada estridente ecoou no ar ao redor. Você acha que pode me prejudicar com esses métodos? Se quiser ver sua esposa e filho novamente, sugiro que me procure. Isto é, se você conseguir me encontrar. O tom zombeteiro na voz da mulher indignou Kaiser,
fazendo-o disparar mais alguns tiros aleatoriamente na névoa, enquanto chamava o dono da voz provocante. Quem é você? O que você quer de mim? Desta vez houve um silêncio absoluto, e Berengário não teve escolha a não ser se arrastar pelas brumas, na esperança de encontrar os outros. Enquanto Berengário caminhava cautelosamente pelos bosques enevoados, Honoria e Alexandros foram mantidos em cativeiro por uma jovem que parecia estar no início da adolescência. Essa garota tinha uma venda nos olhos e se parecia chocantemente com Adela durante seus anos mais jovens, com os rabos duplos dourados que a jovem imperatriz usava em sua juventude. Ao contrário de Adela, esta jovem estava vestida à moda de uma mulher viking, com uma capa forrada de pele adornada sobre o vestido. Quando Honoria contemplou a visão dessa estrangeira, não pôde deixar de supor que era Adela e imediatamente expressou sua confusão em voz alta. Adela? Como isso é possível? A mulher franziu o senho ao perceber que a greco-romana a havia identificado erroneamente e reagiu à confusão de Honoria com palavras severas. Criança tola, você acha que eu sou uma rainha mesquinha? Eu sou muito mais antigo do que você pode imaginar. Você deveria me mostrar algum respeito, especialmente porque eu controlo seu destino. Esse orgulho avassalador vindo de uma mulher que se parecia com a jovem imperatriz fez Honoria sorrir sem jeito. Quem quer que fosse essa mulher estranha, ela definitivamente tinha a mesma vibração que a dela, especialmente antes de se tornar mais tolerante com as outras mulheres de Berengário. Ela não levou a sério o discurso da mulher sobre controlar seu destino. Ela assumiu que a mulher queria dizer que ela poderia escolher se a mataria ou não, não que ela fosse uma verdadeira tecelã do destino. Honoria olhou ao redor e percebeu que ela e seu filho estavam reunidos na raiz de uma enorme árvore cujo comprimento se estendia muito além de sua linha de visão. Mesmo sem o nevoeiro, ela não podia dizer a altura desta árvore. Era quase como se seu vasto tronco se projetasse no próprio universo. Ela inspecionou a mulher cega enquanto tirava um balde de água do poço próximo e o usava para nutrir a grande árvore. Esta não era uma água normal, pois parecia ser feita do próprio cosmos. Pequenos pontos de luz cobriam a superfície da água negra como breu enquanto ela se derramava sobre o tronco maciço da árvore, fazendo com que suas videiras crescessem em tamanho. Honoria mal podia acreditar em seus olhos quando viu isso. Ela tinha tantas perguntas, mas a mulher não parecia ser amigável. A mulher estranha interrompeu abruptamente suas ações e colocou o balde de água de lado enquanto um sorriso se curvou em seus lindos lábios rosados. Parece que ele nos encontrou. Momentos depois de dizer isso, Berengar abriu caminho pelo mato e apareceu na frente do trio com a pistola nas mãos. Quando ele viu sua esposa e filhos sãos e salvos, ele soltou um suspiro de alívio. No momento seguinte, ele notou a mulher cega e ergueu a sobrancelha com espanto enquanto chamava a mulher em confusão. Adela? A mulher suspirou enquanto balançava a cabeça antes de revelar sua identidade. O nome é Udi. A razão pela qual me pareço com sua pequena esposa é que escolhi esta forma, sabendo que seria mais atraente para você. Sinceramente, estou surpreso que você tenha encontrado seu caminho até aqui tão rapidamente. Então, novamente, o próprio fato de você existir neste mundo para começar desafia o próprio destino. Berengário aproximou-se lentamente da mulher e do filho. Ao fazê-lo, cautelosamente manteve sua linha de visão em um oide, com medo de que ela pudesse fazer algo drástico. Ele tinha um pressentimento em sua mente sobre quem essa mulher realmente era e que tipo de poder ela exercia. Seria imprudente provocar um tecelão do destino. Depois de garantir que sua esposa e filho estavam bem, Berengário abaixou sua arma e fez a pergunta imediata em sua mente para a pequena cega. E o que não iria querer comigo? Mais importante, o que você fez com meus homens? Honoria não reagiu imediatamente a isso, pois desconhecia a mitologia germânica a que seu marido se referia. No entanto, a mulher chamada Oid sorriu mais uma vez enquanto falava com uma voz menos hostil do que durante seu primeiro encontro na floresta. Oh, eu lhe asseguro, minhas irmãs estão fazendo companhia a eles. Não se preocupe, eles estão ilesos e estão apenas dormindo. Eles não vão se lembrar desse encontro casual. Estou curioso, porém, sobre como você nos encontrou. Não previ sua visita à árvore do mundo. Aquele velho bastardo causou sérios problemas às minhas irmãs e a mim trazendo você para este mundo. Você não deveria estar aqui. Sua própria existência neste mundo perturbou o equilíbrio do próprio destino. Berengário olhou espantado para a enorme árvore. A mulher acabara de chamar isso de árvore do mundo,
significando que ele estava na própria raiz do universo. Ou pelo menos de acordo com a mitologia germânica. Ele não pôde deixar de se ajoelhar ao ver Yggdrasil e mostrar seu respeito. Essa ação fez com que o Norn chamado Yd sorrisse ainda mais fervorosamente. Ela suspirou pesadamente enquanto olhava para o outro mundo com um sentimento de pena, principalmente por si mesma. Parece que você sabe como mostrar o devido respeito. Seja qual for o seu motivo para vir aqui, suponho que vou ouvi-lo. Afinal, se minhas irmãs e eu nos livrarmos de você, tenho certeza de que aquele velho bastardo descarregaria sua ira em nós. Desde que Berengário reencarnou pela primeira vez neste mundo, ele tinha muitas perguntas em sua mente. Agora que ele estava cara a cara com um tecelão do destino, ele sabia que esta era a sua melhor chance de responder a todos eles. Ele tinha o desejo de dar a Linde todo o amor que ela pudesse desejar, depois que sua caçada o levou à árvore do mundo. Tirania de Aço capítulo 721. Bebendo de Oroarbrunner, Berengar olhou para Oidi com uma expressão estoica no rosto. O sorriso da menina causou arrepios na espinha. Este não era o sorriso agradável de uma garota normal, mas sim o de um ser sobrenatural que queria devorar sua alma. Se não fosse por sua dádiva de coragem, ele poderia ter desmoronado diante de um ser tão aterrorizante. Honori estava confusa com tudo o que estava acontecendo. Ela era ignorante em assuntos de mitologia germânica e seus vários ramos. Ela não sabia o que era a árvore do mundo ou seu significado para o panteão germânico. Nem ela entendia que esta mulher era o equivalente nórdico das Moirai. Quanto a Alexandros, ele estava com muito medo até mesmo de se mexer, e ficou ao alcance de sua mãe, com medo da garotinha que lembrava muito sua outra mãe, a dela. Embora a mulher que ele conhecia fosse muito mais velha e mais desenvolvida do que essa garotinha. O fato de essa mulher sobrenatural ter proclamado que Berengário era a causa de muitas dores de cabeça para ela e suas irmãs significava que ela era naturalmente hostil à existência dele. Apesar do olhar assustador que a jovem lhe lançava por trás da venda, Berengário sentiu-se compelido a fazer as perguntas em sua mente. Se você é um tecelão do destino, e minha existência causa um desequilíbrio a esse respeito, por que estou aqui? Com que propósito eu reencarnei neste mundo? Parece ser um fenômeno único para mim, mas nenhuma das divindades com as quais estive em contato explicou. A adolescente cega deu uma risadinha ao ouvir isso. Sua sobrancelha estava visivelmente levantada enquanto ela questionava a extensão da arrogância de Berengário. Você acha que é o único? É possível para a maioria dos deuses trazer um ser de outra linha do tempo para este mundo. É apenas raro, pois custa uma quantidade considerável de energia. Você deve estar alegre, pois o próprio Pai de todos é o arquiteto do seu renascimento. Embora, ao fazer isso, ele tenha se tornado fraco. Esta declaração confundiu imediatamente Berengário. Ele não sabia quanto poder os deuses exerciam, pois pareciam desempenhar um papel secundário neste mundo, nem como ganharam seus poderes. Ele rapidamente perguntou mais sobre este assunto. O que você está dizendo? Por que ele gastaria tanto poder apenas para me trazer aqui? Weird sorriu e se aproximou de Berengar segurando um balde cheio de água estrelada em suas mãos. Ela rapidamente mergulhou uma concha na água misteriosa e a empurrou no rosto do homem. Não tenho intenção de ficar sentado por dias a fio explicando a você a complexidade dos deuses e suas maquinações. Se você quer respostas, você deve procurá-las você mesmo. Devo avisá-lo, esse caminho é traiçoeiro, e você provavelmente não sobreviverá. No entanto, se você está determinado a caçar os deuses e forçá-los a responder suas perguntas, posso lhe dar um presente para ajudá-lo em sua jornada. No entanto, vou avisá-lo, de todas as pobres almas que encontraram o caminho para a árvore do mundo e beberam da água do cosmos, nenhuma permaneceu intacta. Se sua força mental não for forte o suficiente para suportar a verdade do universo, sua mente se fraturará, forçando você a se tornar nada mais do que um louco indeciso. Você honestamente acredita que pode suportar uma coisa dessas? Talvez fosse por causa da dádiva de coragem que Ibaduena lhe dera, ou por causa de seu ego pessoal. Seja qual for o motivo, Berengário não hesitou e imediatamente engoliu todo o conteúdo da concha, chocando a menina no processo. Ele deveria tomar um pequeno gole, não beber a concha inteira. No momento seguinte, os olhos de Berengário rolaram para a nuca e ele caiu no chão, completamente inconsciente. Embora tenha assustado Ir no início, ela rapidamente caiu na gargalhada enquanto olhava para o pobre estado do homem. Pelo Pai de todos.
Não acredito. Ele bebeu a concha inteira. Ele é um caso perdido com certeza. Que loucura o obrigou a fazer uma coisa dessas? A Nurmpe assumiu a aparência de uma jovem. Adela suspirou pesadamente enquanto se ajoelhava e colocava uma flor na orelha de Berengário. Ela balançou a cabeça enquanto murmurava as palavras. Que pena. Honoria imediatamente gritou de medo ao ver o que aconteceu com seu marido e chamou seu nome, esperando que isso o trouxesse de volta à luz. Berengar. Fique comigo. Essa resposta fez com que Uide zombasse com desdém. A antiga tecelã do destino estava farta dessa prostituta estrangeira que entrou em suas terras sem avisar. Ela rapidamente arregaçou as mangas enquanto estava diante de Honoria com um sorriso cruel no rosto. Você sabe, eu posso tolerar sua existência porque ele é escolhido pelo pai de todos, mas você eu realmente não suporto. Que direito você tem de sentar aqui na minha frente e ouvir minhas palavras? Já que seu homem está basicamente morto, que tal eu mandá-lo para se juntar a ele na vida após a morte? Não se preocupe, eu tenho o poder de garantir que vocês dois acabem no mesmo lugar. Weir estava prestes a socar o peito da Honoria e arrancar seu coração quando um aperto firme se prendeu em seu delicado antebraço, impedindo-a de fazê-lo. A garota olhou em choque ao testemunhar uma visão peculiar. Berengário a olhava ferozmente. Seus olhos azul safira brilhavam como luzes de neon, e ficou claro para ela que até mesmo seu olho ferido havia recuperado temporariamente a visão. A antiga Norne só podia olhar incrédula enquanto proferia seus pensamentos em voz alta. Impossível. Berengário sorriu maliciosamente quando viu o olhar surpreso no rosto de Uide, fazendo uma proclamação ousada ao fazê-lo. Vi 1000 vidas e as realidades potenciais que posso criar. Em nenhum deles você é capaz de colocar as mãos na minha mulher. Depois de dizer isso, Berengar jogou a Nona através do bosque em uma árvore próxima, quase a deixando inconsciente. Weir só podia olhar para a humana espremida com uma genuína sensação de medo em seu coração. Honoria aproveitou a oportunidade para abraçar o marido e verificar o estado dele. Berengar? Você está bem? Berengar sorriu enquanto olhava para a neblina acima, como se estivesse olhando para o próprio universo. Ele tinha um sorriso confiante no rosto enquanto dizia seus pensamentos em voz alta. Eu sei o que devo fazer agora. Quando Berengário disse isso, seus olhos voltaram ao seu estado natural, e ele caiu nos braços de Honoria, criando alguma dificuldade para a mulher que tentava manter o homem de pé. Embora possa ter parecido que Berengário estava inconsciente por uma questão de segundos quando ele inicialmente bebeu a água misteriosa. Na realidade, sua vida passou rapidamente diante de seus olhos, mostrando-lhe todos os destinos potenciais que ele poderia criar neste mundo sendo um transmigrador. Infelizmente para ele, ele não conseguiu aprender nada sobre nenhum outro transmigrador em potencial neste mundo. Mesmo que seus destinos estivessem entrelaçados com o dele, eles não foram revelados a ele. Assim, ele desconhecia totalmente Itami do outro lado do mundo. Ainda assim, ele tinha alguma noção sobre o plano dos deuses para ele e onde encontrá-los. Weir lutou para se levantar de seu lugar enquanto o sangue escorria de sua boca. O impacto foi demais para ela. Embora ela não estivesse gravemente ferida, seu orgulho definitivamente havia sido dilacerado. Ela olhou para o estado exausto em que Berengar estava e o amaldiçoou. Como diabos você sobreviveu a isso? Nem eu posso beber tanta água do meu poço sem consequências. No entanto, aqui está você, perfeitamente desfasado. A mente de um humano não pode suportar tal coisa. Exatamente o que em você é? Essa afirmação confundiu Berengário, mas ele acabou zombando da mulher ao se aproximar dela e colocou a bota em sua linda cabecinha. Eu sugiro que você e suas irmãs deixem meus homens irem agora. Consegui o que vim fazer aqui e não tenho mais utilidade para você. Em resposta a isso, Weird caiu na gargalhada enquanto tirava a perna de Berengário de sua cabeça com uma expressão agitada em seu lindo rostinho. Olhe para você lutando para ficar de pé. Admita, você não tem mais energia para me prejudicar. Você não está em posição de exigir de mim, Berengar von Kufstein. No entanto, já que não quero mais me envolver em seus assuntos, serei benevolente e deixarei seus homens irem desta vez. Você e seus seguidores estão livres para sair da floresta, mas se você retornar a essas terras, minhas irmãs e eu seremos muito mais hostis. Berengar riu e acariciou os cabelos dourados de Weird como se estivesse brincando com uma jovem Adela. Ele usava o mesmo sorriso caloroso em seu rosto como quando ele lidava com a garota quando ela era mais jovem.
No que lhe dizia a respeito, Will estava apenas fazendo birra e, portanto, mimava a garota. Oh, tenho certeza que você ficará furioso na próxima vez que eu visitar. Não se preocupe, eu sei onde você mora agora e não tenha medo. Você não viu o último de mim. As bochechas pálidas de Will ficaram vermelhas ao ouvir isso, e seu rosto se contorceu em um beicinho. Ela imediatamente afastou a mão de Berengário enquanto o amaldiçoava mais uma vez. Não me chateis? Berengário apenas riu enquanto se reagrupava com sua esposa e filho, antes de conduzi-los para fora da floresta onde se encontraram com seus soldados, que tinham expressões atordoadas em seus rostos. Quando ele estava fora de vista, as outras duas irmãs Norn apareceram na frente de Weird. Eles também usavam vendas nos olhos. No entanto, suas aparências eram de mulheres bonitas que Berengário não reconheceria. Skuld foi a primeira a fazer a pergunta que ela e sua outra irmã Verdandi tinham em mente. Como ele estava? Weird desviou o olhar e corou quando fez tal pergunta. Ela sabia que não podia esconder nada de suas irmãs e murmurou baixinho em uma voz tão baixa que ela esperava que eles não ouvissem. Ele não era totalmente ruim. Verdandi, que assumiu a forma de uma beleza madura e peituda, agarrou Weird e enfiou a cabeça em seu seio substancial enquanto zombava dela. Oh, nosso doce pequeno Weird tem uma queda. Weird imediatamente se livrou do abraço de sua irmã e saiu em um ataque de raiva, ecoando o mesmo sentimento que ela disse a Berengário antes que ele partisse. Não me chateis? Tirania de Aço capítulo 722, chegando em Copenhague tendo cumprido seu objetivo na Floresta Misteriosa. Berengário se reagrupou com seus soldados, que não tinham nenhuma lembrança de seu encontro sobrenatural. Até onde eles sabiam, eles estavam guardando a floresta enquanto Kaiser foi explorá-la. Do ponto de vista deles, apenas alguns minutos haviam se passado desde que Berengário e sua família entraram. Depois de reunir o seu grupo, Berengário apressou-se a dar ordens para se dirigirem à costa, de onde poderiam zarpar para Copenhaga. O resto da viagem até a capital da União Kalmar foi tranquila, com Berengário e seu anfitrião chegando à cidade sem problemas. Quando Berengário encontrou o rei Kalmar, ele ainda estava vestido com seu traje de estilo militar, enquanto o homem em questão estava vestido de maneira semelhante ao que era popular entre a nobreza alemã. Tornou-se óbvio para Berengário que a Alemanha havia influenciado fortemente seus aliados na cultura, especialmente em relação à moda. O rei Alvar tinha crescido desde a última vez que viu o homem, evidentemente ele estava desfrutando de seu estilo de vida rico, que ganhou com o comércio com o Império Alemão. O homem foi rápido em cumprimentar seu colega alemão com um largo sorriso no rosto. Kaiser Berengar von Kufstein, já faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. A última vez que o vi, você acabava de se coroar imperador, algo que perturbou muito meus súditos católicos. Berengário sorriu ao ver o homem enquanto lhe apertava a mão. Rei Alvar, você parece estar se saindo bem. A intenção por trás das palavras de Berengário era clara, e elas imediatamente fizeram com que a filha mais velha do rei Alvar risse, o que imediatamente chamou a atenção do Kaiser. A filha do rei Alvar tinha crescido desde a última vez que ele a viu. Então, novamente, fazia quase 5 anos desde que ele visitou Copenhague pela última vez. Já não era uma rapariga que nem sequer conseguia captar o interesse de Berengário, mas era uma mulher adulta, de seios fartos e rosto bonito. A jovem tinha longos cabelos loiros platinados, pele pálida e olhos azul gelo. Se alguém usasse o termo mulher nórdica, essa garota seria a primeira coisa que viria à mente. O olhar lascivo que Berengário dirigiu à jovem imediatamente fez com que sua esposa Honoria franzisse o senho enquanto cutucava o homem nas costelas com o cotovelo, fazendo-o se comportar. O rei Alvar percebeu isso e imediatamente sorriu diabolicamente ao apresentar sua filha ao seu aliado do sul. Ingrid, você se lembra de Berengário? A última vez que vocês dois se encontraram, ele era um duque. Agora ele é um imperador. A moça sorriu agradavelmente para Berengário. Verdade seja dita, ele nem se lembrava do nome da garota, ou do rosto dela. Sua última visita à União Kalmar foi breve, e na época ele estava mais preocupado em estabelecer um pacto de não agressão com a grande potência do norte do que em conhecer a família do homem. O rei Alvar notou imediatamente o olhar de Honoria e deu as boas-vindas à mulher, deixando Berengário falar com a filha. Princesa Honoria, você está linda como sempre. E quem é esse garotinho? Alvar cumprimentou Alexandros, que se mantinha firme ao lado da mãe.
A mulher suspirou derrotada ao apresentar o filho. Este pequeno clandestino é meu filho, Alexandros. Ele está em apuros por suas ações, então não o trate com muita gentileza. Surpreendeu Alvar ver que o garoto se infiltrou na jornada de seus pais, mas mesmo assim sorriu e se apresentou. Eu sou Rei Alvar, governante da União Calmar. É um prazer conhecê-lo, Príncipe Alexandros. Enquanto isso, Berengário conversava com Ingrid com uma expressão estranha no rosto. Foi Ingrid? Você teria que me perdoar. Minha memória é fraca e não me lembro de ter falado com você antes deste momento. A jovem loira sorriu ao responder às afirmações de Berengário. Tudo bem, eu era muito tímido quando criança e nunca falava com os convidados do meu pai. Eu ficaria surpreso se você se lembrasse de mim. Berengário ia elogiar a aparência da mulher quando Honorio interrompeu. Naturalmente, ela não usou o termo que ela se referia a Berengário como em particular, pois isso seria lamentavelmente inadequado. Querida, foi uma longa jornada. Podemos, por favor, interromper as gentilezas e ir para o nosso quarto. Berengário sentiu-se consternado por não ter tido oportunidade de conviver devidamente com a bela nórdica e desculpou-se com Alvar pela grosseria de Honoria. Peço desculpas pelos comentários de minha esposa. A viagem foi complicada para ela, e ela deseja dormir um pouco decente pelo menos uma vez. Alvar suspeitava que esse seria o caso. Ele não sabia por que Berengário queria tomar o longo caminho para Copenhague, mas o homem era inflexível e sabia que era imprudente ofender o Kaiser. Assim, ele simplesmente sorriu enquanto acenava com a cabeça e ordenava a seus servos que levassem Berengário e seu grupo para seus aposentos. Não há necessidade de se desculpar, eu lhe asseguro. Seus quartos estão esperando por você há algum tempo. Se você seguir meus servos, eles o levarão para seus aposentos designados. Espero que você aproveite sua estadia aqui em Copenhague. Berengário agradeceu ao homem antes de fugir com a mulher e o filho. Quanto a Alvar, ele ficou para trás com a filha e só falou com ela depois que o Kaiser estava fora do alcance da voz. Então, como foi? Ingrid suspirou pesadamente antes de balançar a cabeça com uma expressão decepcionante no rosto. Temo não ter dito o suficiente para ele formar uma opinião adequada sobre mim. Sua esposa parece inflexível sobre ficar no caminho. Não sei se será fácil garantir o tempo a sós que preciso para ter intimidade com o homem. Alvar franziu a testa ao ouvir isso, antes de dar um tapinha nas costas da filha. O Império Alemão se fortalece a cada ano que passa. Se quisermos impedi-los de nos tornar um estado subordinado como a Lombardia, precisaremos garantir uma aliança com o casamento. O fato é que somos seu único aliado que não tem um membro de nossa família real casado com ele. Isso precisa ser remediado. Eu sei que isso é um pouco demais para você, mas faça o seu melhor para seduzir o homem. Não deve ser difícil de fazer. Pelo que ouvi, ele é um mulherengo. Ingrid zombou quando ouviu esta última parte antes de repreender seu pai por suas palavras. E isso deveria me fazer sentir melhor sobre tudo isso. Em resposta a isso, Alvar tinha uma expressão amarga no rosto antes de abraçar a filha. Ele entendeu que ela não queria se casar com um homem que tinha várias esposas. Afinal, ela não concordava com esse aspecto da reforma alemã. No entanto, ela era a única que poderia cumprir o papel e, assim, Alvar a lembrou disso. Sei que você não quer isso, Ingrid, mas suas irmãs são muito jovens para se casar, e se não conseguirmos um noivado com o homem enquanto ele estiver aqui, provavelmente perderemos a oportunidade por completo. Estamos falando de mais do que apenas o seu futuro. É o futuro da União Calmar. Goste ou não, o equilíbrio de poder na Europa está ligado a Berengar von Kufstein e sua dinastia. Assim que derrotar a Igreja Católica, a Alemanha se tornará a nova hegemonia na região. Se não garantirmos uma aliança de longo prazo com o homem, ficaremos para trás em relação aos outros reinos. Ingrid só pôde suspirar ao ouvir isso. O que seu pai disse era verdade, e se ela era o cordeiro sacrificial para garantir o poder de sua família para as próximas gerações, então que assim fosse. Afinal, ela não iria querer forçar esse destino em suas irmãzinhas. Assim, ela só podia acenar com a cabeça concordando com as palavras de seu pai. Farei o meu melhor, mas não farei promessas. Isso era o melhor que Alvar ia conseguir de sua filha, e assim ele deu um tapinha na cabeça dela. Tinha outros assuntos importantes a tratar, como preparar um banquete para Berengário. Ele estava ciente da cultura culinária que havia surgido na Áustria e se espalhado por todo o Reich.
O sindicato de Kalmar havia ficado para trás da Alemanha nesse aspecto, como a maioria dos outros aspectos da sociedade, e por causa disso, Alvar temia que o Kaiser ficasse chateado com a refeição que preparou. Assim, o homem não poupou despesas para contratar os melhores chefes que pudesse encontrar para preparar os pratos mais saborosos que seu reino tinha a oferecer. O futuro de seu império dependia dessa visita diplomática. Ou a Dinamarca governaria a União de Kalmar como uma verdadeira potência imperial nos próximos anos, ou a União entraria em colapso. Tudo dependia da influência do Império Alemão sobre os outros reinos escandinavos. Assim, enquanto Berengário estava se instalando em seus aposentos com sua família, a família real da Dinamarca planejou adicionar sua filha mais velha à lista de esposas legítimas de seu hóspede. Tirania de Aço capítulo 723 discutindo o casamento em Copenhague depois de descansarem nos aposentos que lhes foram preparados, Berengário e Honoria dirigiram-se ao refeitório, onde foram chamados a partilhar uma refeição com o rei Alvar e sua família. Alexandros estava sendo punido por suas ações e, portanto, foi suspenso durante a permanência em Copenhague. Ele nem sequer foi autorizado a participar das refeições. Quanto a Berengário, voltou a ser tratado como um convidado estimado, e foi-lhe atribuído um lugar de destaque à mesa. Curiosamente, Alvar garantiu que sua filha Ingrid estivesse sentada ao seu lado. Berengário sentiu-se à vontade com duas beldades imaculadas sentadas ao seu lado. No entanto, Honoria ficou visivelmente irritada com esse arranjo de assentos. Berengar percebeu rapidamente que havia uma falta distinta de padres católicos à mesa. Em sua visita anterior, a União Kalmar estava dividida entre sua própria variante de reformistas e a Igreja Católica. Hoje, parecia que todos os membros do clero que estavam sentados à mesa como parte do anfitrião eram todos membros distintos da Reforma Nórdica. Curioso com essa mudança no status quo, Berengário imediatamente expressou seus pensamentos em voz alta. Onde estão todos os católicos? A última vez que verifiquei, o catolicismo ainda tinha uma grande influência na União Kalmar. Antes que o rei Alvar pudesse falar sobre isso, Ingrid derrotou. Com um sorriso agradável no rosto, ela compartilhou as mudanças pelas quais a União Kalmar passou nos últimos anos. Isso foi há muito tempo atrás. Desde então, a reforma nórdica ganhou destaque tanto nos assuntos majestosos quanto na vida do público. As pessoas estão cada vez mais conscientes da corrupção na Igreja Católica e de suas mentiras sobre os movimentos reformistas. Por causa disso, a esmagadora maioria das pessoas em nosso reino são agora reformistas. Você poderia dizer que a influência que você teve na Alemanha se espalhou para os reinos nórdicos. A principal diferença entre a reforma nórdica e sua contraparte alemã é que não acreditamos na poligamia. Tal coisa é considerada antiquada e totalmente pecaminosa. Berengário zombou quando ouviu isso. Ficou claro que Ingrid era uma devota reformista nórdica que considerava a postura da reforma alemã sobre a poligamia uma blasfêmia. O que Berengário rapidamente rebateu com seus próprios argumentos. A monogamia é um ideal romano, não cristão. Embora o livro de Coríntios afirme que um homem deve ter uma esposa, e uma esposa deve ter um marido, isso se refere aos líderes da igreja, não ao homem comum. Como não sou romano, não vejo razão para respeitar suas antigas leis e tradições. Não se esqueça de que nossos ancestrais se envolveram na poligamia, pelo menos no nível mais alto da sociedade. 1000 anos atrás, você seria apenas uma das muitas esposas de um poderoso chefe ou monarca. Em vez disso, você agora prega a monogamia como se fosse um sujeito romano adequado e usa um verso obscuro como sua defesa. Isso é lamentável. Você deve abraçar sua herança germânica e tomar o homem mais excepcional que você pode encontrar como seu marido, mesmo que ele já tenha outra esposa. Ingrid em um sorriso astuto nos lábios ao usar esta declaração que Berengário tinha feito como porta de entrada para lhe fazer uma proposta. Diga-me, ó grande Kaiser da Alemanha, você está insinuando que eu deveria me tornar sua esposa? Afinal, quem é mais excepcional do que você? Um homem que subiu da posição de um humilde barão para de um imperador por sua própria força de vontade. Um homem invicto em batalha mais bonito do que qualquer outro homem que já vi. Enquanto Berengário sorria com essa resposta, Honoria estava lívida. Ela havia parado de comer no momento em que ouviu isso e estava prestes a fazer um comentário áspero quando Berengário interrompeu. Embora tal união seja benéfica para nossos dois reinos, acho que é um pouco redundante,
já que meu filho Christopher já está noivo de um membro de sua casa. De acordo com a lei alemã, só posso me casar legalmente com mais uma mulher e estou guardando para alguém especial. Não que sua oferta não seja atraente. Afinal, você é uma bela jovem que claramente tem uma mente educada. No entanto, temo que nossos pontos de vista sobre o mundo sejam muito opostos, e só estaríamos brigando um com o outro se eu o convidasse para a minha casa. Receio que você deva se contentar com um homem que é inferior a mim. Embora Ingrid estivesse internamente satisfeita por ser rejeitada por um mulherengo como Berengário, Alvar não compartilhava do mesmo sentimento. Aos seus olhos, era altamente improvável que Christopher chegasse ao trono. Rumores do intelecto superior de Hans chegaram a Copenhague, e o homem sentiu que era apenas uma questão de tempo até que o filho de Linde fosse nomeado príncipe herdeiro. Quando isso acontecesse, sua aliança com a casa von Kufstein seria menos poderosa do que as dos outros aliados da Alemanha. Foi por isso que o homem sentiu que seu reino e os da União se tornariam um estado cliente do Reich como o reino da Lombardia havia se tornado. Se ele não podia casar Ingrid com Berengário, então ele só tinha uma outra opção para garantir o futuro de seu povo. Se você não está interessado em Ingrid, então talvez seu filho Hans estaria. Ouvi dizer que você o contratou com a princesa da Boêmia e da Polônia. E minha filha Ingrid? Berengário contemplou a figura curvilínea de Ingrid e seus seios robustos, e acenou com a cabeça em silêncio. Não havia dúvida na mente de Berengário de que seu filho Hans cresceria com um fetiche por mulheres mais velhas que tivessem peitos grandes. Quando o menino atingisse a maioridade, Ingrid teria 25 anos, então ela não seria tão velha a ponto de perder rapidamente sua fertilidade. Honoria presenciou o olhar lascivo de Berengário e cutucou suas costelas com os cotovelos enquanto o repreendia por suas ações. Querida, você está sendo rude. Berengário imediatamente ergueu os olhos e viu a aparência aturdida no rosto de Ingrid. Ele imediatamente se tornou defensivo enquanto tentava explicar suas ações. Não se importe comigo, só estou pensando. Meus olhos tendem a vagar quando eu me afasto. De qualquer forma, não seria implausível casar a garota com meu filho mais velho quando ele atingir a maioridade. Tenho certeza de que ele ficaria emocionado por ter uma mulher mais velha tão bonita como sua noiva. No entanto, esses assuntos teriam que ser discutidos em grande detalhe. A falta de vergonha do Kaiser estava em plena exibição para todos os convidados à mesa. Até Honoria se sentiu um pouco envergonhada por ele. Ainda assim, nenhuma única alma se atreveu a falar sobre isso. Em vez disso, desfrutaram alegremente de suas refeições, enquanto Alvar discutia a ideia de envolver sua filha de 16 anos com o filho de 7 anos de Berengário. Ingrid ficou realmente aliviada quando teve a ideia de se casar com Hans. Mesmo que fosse um casamento polígamo, ela poderia usar sua idade e sabedoria para manipular o menino para ser o homem que ela desejava. Ou assim ela pensou. Ela não sabia que Hans havia herdado o brilhantismo de seu pai e a astúcia de sua mãe. Quando chegasse à maioridade, seria um mestre manipulador, como a jovem nunca havia encontrado. Seria ela quem estaria seguindo os caprichos e desejos de Hans. A conversa entre Berengário e Alvar continuou por algum tempo, antes de finalmente chegarem a um acordo adequado. Eles até assinaram um noivado para proteger os interesses de Alvar. Berengário não se importou com este negócio. Ingrid era uma bela jovem que, em poucos anos, definitivamente seria o tipo de seu filho. Ele tinha certeza de que Hans ficaria feliz com esse acordo, mas, mais importante, esse compromisso fortaleceu sua aliança com a União Kalmar. Berengar entendeu as preocupações de Alvar em casar uma de suas netas com Christopher. Ao contrário de Hans, Christopher era uma criança normal e, embora com o tempo pudesse disputar o trono, no momento estava olhando para todos com uma quantidade mínima de inteligência que Hans seria inevitavelmente proclamado o príncipe herdeiro. Ao casar sua filha mais velha com Hans, que era quase garantido para suceder Berengário mais tarde na vida, ele estabeleceria laços muito mais fortes com o Reich e a dinastia von Kufstein. Ao fazer isso, evita que seus medos se tornem um estado a cliente, em vez de um aliado de longo prazo. Assim, a visita diplomática a Copenhague foi realmente produtiva e resultou em um bom negócio para ambos os lados. Berengário garantiu a lealdade e cooperação de seus vizinhos do norte, e a União Kalmar ganhou uma aliança política muito mais segura com Berengário e sua dinastia. Em última análise, Hans foi o verdadeiro vencedor dessas negociações. Quando chegasse a idade do casamento,
Ingrid seria a esposa ideal para o jovem. Afinal, ele estava claramente desenvolvendo um interesse por mulheres mais velhas com seios grandes. Berengar e seu anfitrião ficariam em Copenhague por uma semana antes de voltar para o Reich. Quando voltassem, Alexandre seria punido severamente por suas ações. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.